A história começa com um dragão prestes a atacar uma garotinha elfa por ter adentrado em seu território na montanha, dizendo que se ela entrou naquele local sem saber do perigo que ali espreitava, ela deveria somente culpar a si mesma por sua estupidez enquanto ia para o mundo dos mortos. O dragão estava prestes a acabar com a garotinha que gritava desesperada pela ajuda de alguém, até que de repente alguém aparece num piscar de olhos entre ela e o dragão. O homem carregava em seu ombro um dragãozinho pequeno e suas vestes pareciam gastas e esfarrapadas, mas com um sorriso no rosto aquele homem pede para o dragão manter a calma, falando que provavelmente a garota deve ter entrado na montanha por engano igual ele no passado, e pedindo para o dragão não ficar furioso por isso. O homem permanecia sorrindo. Seu dragãozinho também sorria enquanto se firmava em seu ombro, e a garotinha elfa estava sem entender a situação. Mas o dragão acaba ficando ainda mais furioso, declarando que irá mandar ele para o mundo dos mortos junto da garota elfa. E enquanto a garotinha solta um grito assustada, o homem que até então sorria faz uma expressão séria, mandando o dragão parar de assustar a garota e perguntando se ele não sentia pena dela, ao mesmo tempo que acertava um soco na cabeça dele. No limite da Montanha Proibida, uma elfa adulta chamava pelo nome de Siena, que provavelmente é aquela garotinha do começo, até que outros elfos aparecem chamando seu nome, e assim a elfa chamada Salona pergunta se eles conseguiram encontrar Siena, mas o elfo chamado Yuyuna fala que uma garotinha como ela não deve ter ultrapassado o limite para a Montanha Proibida, e que ela deveria ter ido para outro lugar. E quando Salona fala que foi por sua culpa que Siena fugiu, a outra elfa chamada Luluna fala que Siena sempre admirou Salona, e sempre quis ser uma guardiã igual ela, fazendo ela se lembrar de quando repreendeu Siena falando que ela não era forte o suficiente, e assim fazendo Siena ficar irritada e dizer que mostraria para Salona que até uma garotinha como ela pode derrotar um dragão, assim ficando claro que ela deve mesmo estar na montanha. E então Yuyuna fala que a Montanha Proibida é um lugar nefasto e cheio de monstros perigosos, e Luluna complementa que subir essa montanha era igual dar adeus à própria vida, e sendo assim ambos esperavam que tenha sido um engano que alguém tenha visto Siena ultrapassando o limite proibido. E enquanto Yuyuna e Luluna saíam para procurar pela garota mais uma vez, Salona olhava para a montanha e orava para que Siena estivesse bem. Ao mesmo tempo na montanha, Siena permanecia paralisada, mas não por medo, e sim pelo choque daquele homem em sua frente ter derrotado aquele dragão imenso com um único golpe. E assim como se nada tivesse acontecido, o homem pergunta sorrindo se ela estava bem, e Siena pergunta ainda assustada se ele derrotou o dragão, mas o homem fala que só fez ele desmaiar. Enquanto ajudava ela a se levantar, Siena pergunta se ele usou algum tipo de magia, e quando ele responde que infelizmente não podia usar magia nenhuma, ela fica incrédula, pois dragões são considerados monstros de rank S, e são oponentes realmente difíceis de lidar. E ela fala também que ela ouviu dizer que mesmo juntando um grande grupo de elfos ainda seria quase impossível derrotar um dragão, deixando o homem sem jeito. E como Siena se refere a si mesma na terceira pessoa, o homem nem precisou perguntar o nome da garotinha, e então ele se apresenta dizendo que seu nome é Oazo, e ele é um humano e era um prazer conhecer ela. E assim o Oazo fala que escoltaria ela para fora da montanha, pois seria perigoso se ela novamente se deparasse com algum monstro. Siena então fala que mesmo ele sendo um humano e sem poder usar magia, ele ainda derrotou aquele dragão em um instante, e assim fazendo uma expressão puramente genuína de admiração, e dizendo que ele deve ser realmente muito forte. Após isso ela pergunta se o Oazo vivia nessa montanha, e ele responde que esse não era seu plano quando chegou ali no passado, mas que foi algo que acabou acontecendo. Então ela pergunta eufórica se ele ficou forte desse jeito por ter derrotado monstros perigosos da montanha dia após dia, e o Oazo responde que se isso fosse verdade ele deveria estar cheio de músculos, mas a realidade era decepcionante, seu corpo era todo flácido, até que de repente Siena o abraça falando que achou aquele soco dele incrível e que aquilo fez o coração dela palpitar forte, deixando ele assustado por ela ser tão agressiva mesmo sendo tão nova. E tentando não magoar os sentimentos da garota, o Oazo fala que estava lisonjeado por ela se sentir assim, mas que ele prefere alguém que seja mais velha, e enquanto ele falava, algo vinha em sua direção, e assim o Oazo pega uma flecha que vinha em alta velocidade somente com a mão, e logo depois ele quebra a flecha falando que mais um pouco e teria atingido Mero, sua dragoazinha, fazendo ele acariciar a cabeça dela e perguntando se ela estava bem, e assim dizendo que irá se vingar por ela. E então o Oazo começa a gritar irritado para o maldito que quase acertou sua Mero fofinha aparecer de uma vez. E ao mesmo tempo que Siena tentava conter a fúria dele, alguém sai da mata. Era Salona segurando seu arco e fazendo uma expressão séria. Ao ver ela, Siena imediatamente a chama e o Oazo fica surpreso. E após estalar a língua, ele fica todo envergonhado e corado, falando que não irá perdoar ela só porque ela é bonita, e fazendo Siena falar que a cara dele dizia o contrário, enquanto Mero mordia o braço dele com ciúmes. Salona os interrompe falando que fará ele devolver a garota, e assim ela começa a entonar o encantamento de uma magia de vento. E ao mesmo tempo que um tornado se formava em volta deles, Siena desesperada pede para que Salona pare sua magia, falando que o Oazo na verdade foi quem protegeu ela de um dragão, fazendo Salona ficar tão surpresa que perdeu sua concentração e então a magia foi automaticamente desfeita. E logo depois Yuyuna e Luluna também aparecem aliviados por Siena estar sã e salva. E quando ela fala que ficou bem graças ao Oazo, Yuyuna pergunta
pergunta se ele era um necromante ou algo do tipo, mas o Azo responde que era somente um humano comum, deixando Yuyuna desconfiado, pois um humano normal não teria poder para derrotar um dragão sozinho. Mas mesmo assim ele agradece por o Azo ter salvado Siena, e enquanto eles conversavam, Salona os observava com um olhar sério. Após isso, o Azo se despede deles com um sorriso, fazendo Yuyuna e Luluna ficarem pasmos, perguntando se ele realmente irá voltar para aquela montanha perigosa. Mas o Azo responde que já está lá há tanto tempo que considera aquela montanha como se fosse sua própria casa. Até que Yuyuna para ele dizendo que eles o levariam até seu vilarejo para expressar sua gratidão, fazendo Salona ficar intrigada e após isso lançar um olhar sério para o Azo, que tinha uma expressão vazia em seu rosto. Para ela era impossível um mero humano ter protegido Siena dos monstros perigosos daquela montanha, fazendo ela pensar que o Azo é uma pessoa suspeita. E como Salona é a guardiã que protege a vila, ela fala que eles não podem convidar um humano tão suspeito como ele para a vila. Mas Luluna discorda, já que ele salvou Siena do perigo, e que além disso ela parece ter se apegado nele. Luluna fala também que não considera ele suspeito, fazendo Salona então concordar com a ideia deles, falando em pensamentos que estaria tudo bem desde que fosse por apenas uma noite, mas que ela não irá tirar os olhos dele até confirmar sua verdadeira natureza. Na aldeia dos elfos, todos pareciam animados ao ver o Azo, e após ele falar que saiu em viagem com o objetivo de criar seu próprio harém, todos ficam impressionados com ele, e enquanto os outros elfos falavam entender seus sentimentos e torciam por ele, Salona observava de longe, ficando desapontada ao ouvir a motivação dele para viajar, e ficando enojada pensando que o Azo até mesmo está tentando cravar suas presas venenosas em Siena, que é uma donzela tão jovem. Até que Siena se aproxima de Azo e senta em seu colo falando que esse era o assento pessoal dela, e assim falando que ela perguntou para as outras elfas o que era um harém, e que como ele a salvou, ela tinha o direito de fazer parte de seu harém, deixando o Azo em pânico, pois ela estava sendo apressada demais. E enquanto eles discutiam e o Azo falava que ela era muito nova, Salona olhava para ele com desgosto, falando consigo mesma que ele era um homem perigoso, e que ela teria que levar ele para longe da aldeia o mais rápido possível. Após isso, Luluna pergunta se o Azo gosta de frutas, e quando ele responde que come qualquer coisa, Yuyuna fala que eles iriam buscar algumas frutas para ele, e assim o Azo fala que iria junto para ajudá-los. E ao mesmo tempo que Luluna falava que ele era um convidado, Salona aparece e fala que se o Azo fosse, ela iria também, deixando Luluna surpresa, pois isso era incomum dela. Na floresta tinham várias árvores cheias de frutas, deixando o Azo impressionado, que logo pergunta se tudo ali era comestível. E assim Yuyuna responde que elfos não comem carne, que ao invés disso eles comem essas frutas e fazem também outros produtos com ela, como geleia e vinho. Até que uma fruta de aparência diferente chama a atenção de Azo, que imediatamente pega uma pensando que deveria ser deliciosa. E enquanto ele estava prestes a dar uma mordida, Salona tenta parar ele dizendo que aquela fruta continha um veneno mortal. Mas já era tarde e o Azo dá uma mordida com gosto na fruta, deixando todos com olhares apavorados. Ao engolir, o Azo fica encantado com o sabor suculento daquela fruta. E assim ele descreve que a fruta tinha cheiro de grama, mas gosto de pera, e era uma fruta muito doce. Até que ele pergunta qual era a fruta venenosa que eles falaram, fazendo Salona, que estava em choque, falar que era essa que ele acabou de comer, ao mesmo tempo que Siena ficava ainda mais impressionada com ele, pois parecia que até o estômago dele era forte. Salona, por outro lado, pensava que isso era algo estranho, pois mesmo a fruta azul de Totter estando madura, é preciso aquecê-la antes de comer, pois do contrário, uma única mordida é capaz de provocar choques e convulsões por todo o corpo. Ver o Azo bem após ter comido a fruta fazia Salona ficar certa de que ele com certeza não é humano, e assim ela se aproxima dele e começa a pegar em partes de seu corpo, deixando o Azo sem entender nada, enquanto ela se perguntava se ele ficou forte derrotando monstros na montanha, mas olhando melhor ele não parecia ter nenhuma cicatriz e muito menos algum músculo, deixando ela intrigada. Naquela noite os elfos prepararam um banquete de agradecimento para o Azo, e ele aproveitava sem cerimônias, dizendo que fazia muito tempo que ele não comia comida de verdade, até que Yuyuna fica curioso e pergunta por que o Azo andava com aquele dragãozinho, e o Azo responde que um amigo próximo confiou ela a ele, e desde então ela tem sido uma importante camarada. Mas ouvir isso não deixa Mero nada feliz, que imediatamente começa a morder o rosto dele, fazendo assim o Azo dizer que ela é sua noiva, e deixando as elfas surpresas por ele aceitar até dragões em seu harém. E enquanto eles riam, pois mesmo o Azo sendo uma pessoa estranha, ele ainda era muito interessante, Salona fala que talvez ele seja um dragão disfarçado de humano, deixando todos em silêncio por um momento, até que todos começam a rir da cara dela, pois era impossível o Azo ser um dragão. E enquanto ela tentava provar seu ponto, o Azo dá risada, e com uma expressão melancólica ele fala que talvez se ele realmente fosse um dragão, sua vida poderia ter sido diferente. Ver a expressão dele deixa Salona sem palavras, se perguntando por que os olhos dele eram tão puros, pois ver a expressão e o olhar dele fazia ela, que está duvidando dele até agora, parecer uma idiota. À noite, enquanto Azo dormia profundamente, Salona entra em sua tenda para investigar mais sobre ele. Ela procurava um cartão de guilda, pois se ele realmente era um humano, ele deveria possuir um, e se ele não tivesse, ela usaria isso como motivo para expulsar ele da aldeia na manhã seguinte, até que ela o encontra,
E mesmo que ela não pudesse ver seus status, pois precisava do sangue dele para isso, ela ainda podia confirmar suas informações. E após isso, ela confirma que ele realmente é humano e fica surpresa por ele ter apenas 16 anos. Mas logo depois, ela vê algo que deixa ela ainda mais intrigada. E enquanto ele dormia sossegado, ela o admirava pensando que cada vez mais que olha para ele realmente não parecia ser uma pessoa ruim. Mas mesmo assim, ela precisava avisar para os outros o que tinha acabado de ver. Na manhã seguinte, o Azo acorda após uma boa noite de sono. E ao sair de sua tenda, ele nota alguém suspeito andando por ali. O homem suspeito vestia um manto negro. E como ele tinha orelhas pontudas, fica claro que ele era um elfo. E enquanto o Azo estava intrigado com aquele cara estranho, Mero parece dar um sinal de que tinha algo errado, fazendo o Azo decidir seguir o homem. Em um lago perto da aldeia, Salona estava se refrescando e pensando que deveria voltar logo, pois o Azo já deveria estar acordado. Até que algo começa a se aproximar entre as moitas, deixando ela apreensiva. E quem sai da moita é o próprio Azo, que imediatamente fica corado com aquela vista em sua frente. Salona fica sem saber o que fazer por um breve momento, mas ela logo entra em pânico. E ao mesmo tempo que sangue era jorrado do nariz de Oazo, Salona começa a entonar aquela mesma magia de vento de antes. E dessa vez ela arremessa um tornado diretamente nele. Até que uns minutos depois ela se desculpa por ter agido daquela forma, mas logo fica irritada pois não era ela quem deveria se desculpar. Isso se devia ao fato das roupas de Oazo terem sido completamente destruídas, fazendo ela dizer que não fazia sentido ele não ter um único arranhão e somente suas roupas terem sido afetadas pela magia dela. E enquanto Mero tampava as partes de Oazo, ele responde que no passado, quando foi atingido por fogo, ele ficou desse mesmo jeito. Após isso, Salona entrega uma muda de roupas para ele, falando que eram de seu pai. E quando Oazo pergunta se estava tudo bem ela dar aquelas roupas para ele, Salona responde que sim, pois seu pai já não pode mais usá-las. Oazo então fala que mesmo assim aquelas roupas ainda eram algo importante para ela. E Salona responde que mesmo assim ainda era melhor isso do que ver ele ficar sem roupas andando por aí. E após um momento de silêncio, Salona fala que provavelmente já descobriu a verdadeira identidade dele. E assim ela fala que ele deve ser um criminoso, deixando ele surpreso com a afirmação dela. Salona então se desculpa e fala que olhou o cartão de guilda dele, e que lá constava que faziam 2 anos que ele não era atualizado. Em outras palavras, algo deve ter acontecido com ele há 2 anos, o fazendo fugir até hoje. Ouvir isso deixa o Azo com uma expressão rígida, mas Salona continua sua dedução, falando que deve ter sido por isso e por sua consciência pesada que ele se isolou naquela montanha perigosa onde ninguém ousa pisar. E então ela fala que como guardiã protetora da aldeia, ela não pode deixar uma pessoa suspeita vivendo com eles para sempre, mesmo ela sendo grata por ele ter salvo Siena. Como essa era a missão dela, ela pede para que o Azo entenda. E então ele responde que entende ela, mas que ela errou em uma coisa. E isso é o fato de que ele na verdade não é um criminoso. E quando Salona tenta falar algo, ele a interrompe, dizendo que se possível ele não queria lembrar de nada do que aconteceu há 2 anos atrás. E com seus sinceros agradecimentos por eles o acolherem em sua vila por uma noite, o Azo se despede de Salona. E enquanto ele se afastava acompanhado de sua fiel companheira Mero, o Azo pede para Salona transmitir seus sentimentos de gratidão a todos da vila. E sorrindo, ele fala que espera um dia poder encontrar uma mulher tão linda como ela, fazendo Salona fazer várias expressões de frustração e tristeza, se desculpando enquanto via ele partir. Em um lugar isolado, o Azo estava sentado no chão todo cabisbaixo, pois aquilo tudo foi muito sentimental para ele, pois suas habilidades de comunicação com certeza estavam piores. E enquanto Mero tentava animá-lo, o Azo fala que queria poder falar mais com Salona e assim poder conhecer ela melhor. E isso faz ele relembrar da cena dela no banho que eu não posso mostrar aqui, mas que faz ele se debater e chamar a si mesmo de idiota, pois não era só essa parte dela que ele queria conhecer melhor. E Mero, que estava com ciúmes, dava cabeçadas nele, até que de repente Yuyuna e Luluna aparecem correndo e chamando por ele, o deixando feliz pensando que eles vieram atrás dele por sentirem sua falta. Mas ele logo é interrompido por eles dizendo que não era nada disso, e que algo ruim aconteceu e Gazuna retornou. O Azo, que não estava entendendo nada, pergunta quem era Gazuna, e assim Yuyuna responde que Gazuna foi quem lutou contra Salona pelo posto de guardião da vila, e que após perder ele desapareceu, mas agora retornou com um poder terrível. E quando o Azo pergunta se por acaso ele vestia um manto preto, eles respondem que sim, falando que agora sua vila estava em perigo e correndo o risco de ser destruída. E então eles pedem a ajuda de Oazo. Luluna fala que sinceramente ainda não acreditava na história dele ter derrotado um dragão, mas que se ele tinha mesmo esse poder era para ele salvar Salona. E enquanto eles imploravam por ajuda, Oazo fazia uma expressão séria e determinada. Na vila, enquanto todos corriam, um dos anciões pergunta por que Gazuna, que sempre disse ser um elfo orgulhoso, agora estava fazendo isso. E Gazuna, que segurava um orbe negro em sua mão, manda o ancião se calar. E então ele vira sua atenção para Salona, dizendo que hoje era o dia deles finalmente selarem sua disputa, e falando para ela lutar com ele enquanto se autodeclarava como um ser grandioso. Mas Salona responde que ele é um grande idiota. E enquanto Oazo e os outros se aproximavam, estrondos ecoavam por toda a parte. E assim Yuyuna fala que ouviu dizer que o orbe negro em posse de Gazuna tem o poder de controlar centenas de monstros. Então isso queria dizer que todos esses estrondos podem
podem ser os monstros se aproximando da vila. Quando o Azo se aproxima de Salona chamando por seu nome, ela imediatamente se vira perguntando por que ele voltou e mandando ele fugir, pois ali era muito perigoso. E Gazuna fala que não importava quantas pessoas ela trouxesse, agora ela iria receber a retribuição por olhar para ele com desdenho durante todos esses anos. E assim falando para eles correrem por suas vidas se puderem, e os chamando de elfos condenados enquanto sorria de modo maléfico. Quando Salona olha para o horizonte, uma centena de monstros se aproximava da vila. Todos pareciam estar furiosos e se aproximavam em alta velocidade. Salona tenta usar sua magia, mas ela é interrompida por Luluna, que fala que seria inútil. E enquanto Yuyuna fala para o Azo fugir com eles, o Azo fala que ainda não estava entendendo bem a situação, mas que resumindo o que ele entendeu, parecia que aquele tal homem chamado Gazuna queria se vingar de Salona, fazendo Yuyuna responder que era isso mesmo, mas que eles estavam sem tempo para explicar tudo. Então o Azo agarra o ombro de Salona e fala para ela lutar com Gazuna, e que ele irá derrotar todos os monstros, então ela poderia dar o seu melhor sem se preocupar. E enquanto Salona parecia confusa, o Azo fala sorrindo que ela é uma pessoa forte e que ele tem certeza de que ela é capaz de derrotar Gazuna, até que Yuyuna o interrompe falando que era impossível derrotar aquela quantidade de monstros sozinho, fazendo assim Gazuna falar que como ele é um humano tolo, ele provavelmente não sabe, mas os monstros que ele acabou de invocar são os terríveis monstros de rank B. Ouvir isso deixa todos apavorados, menos o Azo, que parecia não ter se impressionado com aquilo. E ao mesmo tempo que Salona chorava implorando para ele fugir, o Azo para a investida de um dos monstros somente de mãos vazias, e assim o erguendo e batendo nos outros com ele. E em apenas um movimento todos os monstros estavam inconscientes no chão, deixando todos abismados, principalmente Salona, que perguntava quem raios era aquele homem. Ela não conseguia acreditar em seus próprios olhos enquanto via todos aqueles monstros serem arremessados ao ar como se fossem feitos de penas ou algodão. Mas afinal ninguém acreditaria se ela contasse que somente um homem ficou frente a frente com aqueles monstros e os derrotou sem usar nenhum tipo de arma ou magia. Salona chega a pensar na possibilidade de estar sonhando com tudo isso, mas seus pensamentos logo são interrompidos por Siena, que fala para ela que estava falando a verdade quando disse que o Azo era inacreditavelmente forte. E enquanto o Azo se virava sorrindo e perguntando se elas estavam bem, um dos monstros se ergue e tenta atacá-lo, mas o Azo acerta um soco nele sem nem se virar ou esboçar nenhuma reação além de seu sorriso. Já Gazuna, que observava aquela situação, fala que isso era algo impossível e que era inacreditável que todos aqueles monstros poderosos que ele invocou tenham sido derrotados em um único golpe por um humano insignificante, assim dizendo que aqueles monstros eram rank B e perguntando como o Azo derrotou todos somente de mãos limpas, deixando o Azo confuso com a pergunta dele. Isso faz Salona falar consigo mesma que se a história dele estar vivendo na Montanha Proibida, que é o lar de incontáveis monstros de rank S, e a forma como ele salvou Siena de um dragão forem realmente verdade, então não importava a quantidade de monstros rank B que aparecessem diante dele, pois ainda não seriam capazes de fazê-lo suar. E assim o Azo, com uma expressão séria, pergunta se Gazuna ainda quer continuar com isso agora que todos seus monstros invocados foram derrotados, fazendo Gazuna ficar com raiva, mandando o Azo não olhar para ele desse jeito, e após isso tirando um orbe vermelho de seu bolso, e deixando Yuyuna e Luluna em pânico, pois além do orbe negro ele também tinha o vermelho. E assim eles imediatamente mandam Salona sair de perto dele, pois aquele orbe era muito poderoso. Mas já era tarde demais, e Gazuna sorrindo fala que ela já estava um segundo atrasada para tentar pará-lo, e assim ele ergue uma barreira isolando eles dois do resto do pessoal. Gazuna então fala que seu plano era massacrar os aldeões que ela tanto gosta bem na sua frente usando os monstros invocados, mas agora esse plano tinha sido frustrado por um cara aleatório, deixando o Azo confuso se era dele que Gazuna estava falando. Mas de repente Gazuna ergue o orbe falando que seu verdadeiro objetivo ali hoje é acabar com a vida de Salona com suas próprias mãos, enquanto sorria de forma maléfica. E assim Gazuna fala que irá mostrar para todos aqueles elfos patéticos quem realmente é o mais forte entre eles dois. E após isso ele engole o orbe vermelho que tinha em mãos, formando uma onda de energia maligna ao redor da barreira. E enquanto Salona ainda não estava acreditando que ele realmente tinha engolido aquele orbe, Yuyuna e Luluna tentam quebrar a barreira, mas seus ataques são repelidos pois aquela barreira era muito forte. Vendo isso, Salona manda eles recuarem e tenta tranquilizá-los dizendo que com certeza ela irá derrotar Gazuna. E quando ela repara que o Azo estava parado em sua frente com uma expressão preocupada no rosto, ela sorri para ele. Aquele sorriso que ela mostrava era como se ela não tivesse esperanças em sair viva desse combate. E quando ela se vira para chamar a atenção de Gazuna, ela nota que ele estava se transformando em algo de aparência horripilante, enquanto dava risadas de modo incontrolável. Gazuna sentia o poder absurdo fluindo por ele, e então ele fala que com todo aquele poder ele não só seria capaz de acabar com Salona, mas sim aniquilar tudo em sua frente com só um estalar de dedos. E assim ele parte pro ataque e avança na direção dela com uma velocidade absurda, mas Salona consegue desviar por pouco, e então ela ataca o braço dele com sua adaga, mas o corpo dele agora estava tão resistente que o ataque dela não surte nenhum efeito, o que faz ela tentar mirar em uma parte mais frágil do seu corpo, se virando e atingindo seu pescoço, assim podendo causar dano. Mas o corte no pescoço de Gazuna é regenerado em poucos instantes,
constantes, deixando Yuyuna e Luluna em pânico por ele ter até mesmo essa habilidade agora. Até que Gazuna novamente ataca Salona, fazendo ela cair no chão e cuspir sangue. E enquanto os dois elfos fora da barreira estavam desesperados ao ver sua amiga sendo atacada, Gazuna provoca ela dizendo que ela era inútil em um combate que ela não consegue usar suas flechas, e dizendo que era uma piada de mau gosto que uma elfa tão inútil como ela é considerada a melhor guardiã da aldeia. E então ele termina seu desdenho dizendo que o lado bom disso é que todos os aldeões poderão testemunhar a morte patética dela de perto. Mas a cena logo é cortada para o Azo, que estava analisando aquela barreira e vendo sua resistência. E após isso, com apenas um soco, o Azo destrói completamente aquela barreira, deixando todos incrédulos com aquilo. E o Azo sem jeito fala ter pensado que a barreira fosse um pouco mais forte que isso, pedindo desculpas pelo exagero, e assim fazendo Salona ficar conformada com aquela força absurda dele. Mas Gazuna, por outro lado, fala para ele parar de estragar seus planos, e pergunta se ele realmente era humano, deixando o Azo ofendido com sua pergunta, e assim puxando seu cartão de guilda e mostrando seus status, dizendo que por enquanto ele ainda é humano, ou pelo menos 88% dele é. Após isso, enquanto o Azo se aproximava, Gazuna fica apavorado, mandando ele não chegar mais perto, e então usando Salona como escudo para tentar pará-lo, e fazendo o Azo falar que usar alguém de refém é um método muito sujo, mas Gazuna o ignora, dizendo para ele não se aproximar se ainda quiser que Salona viva, e assim perguntando por que o Azo estava fazendo aquilo, e dizendo que ele nem mesmo era um elfo, então aqueles problemas não eram da conta dele, mas o Azo responde que aquilo era sim de sua conta, e enquanto fechava o punho ele fala que era por Salona, deixando ela surpresa, e logo depois ele se aproxima falando que ficou completamente encantado por ela, e que por isso ele não quer ver ela morrer, e enquanto ela ficava toda corada com a confissão de Azo, ele acerta em cheio um soco na cara de Gazuna, fazendo ele voar longe, e assim segurando os braços de Salona e perguntando se ela estava bem, e ao mesmo tempo que ela sorria de forma elegante, ela agradece por ele ter salvo ela, deixando ele corado, até que ela relembra sobre sua confissão, falando que mesmo estando feliz por ele se sentir assim sobre ela, ela fez um juramento aos seus pais falecidos de que protegeria a aldeia, e que por isso nesse momento ela não podia corresponder aos sentimentos dele, fazendo assim o Azo afastar suas mãos dela, falando que era lógico que isso seria um problema para ela, e pedindo para ela esquecer o que ele disse. E enquanto ele chorava dizendo que era hora de partir, uma criatura voadora se aproxima e o acerta em cheio, deixando Salona preocupada. Era novamente Gazuna, que deixou o Azo surpreso por ele ainda estar vivo. Então Gazuna responde que nunca seria derrotado só com aquilo, e que como o Azo é humano, era só ele cortar ele em dois e estaria tudo acabado, até que ele é acertado nas costas por uma flecha. Salona o salvou, deixando o Azo com o sentimento de que era um cara patético por ter sido salvo pela mulher que acabou de rejeitá-lo, e assim fugindo dali, fazendo então Yuyuna falar que pelo jeito o Azo realmente gostava de Salona, deixando ela com remorso. À noite em sua tenda, Salona estava sentado olhando para o nada enquanto suspirava, até que Luluna aparece falando ter encontrado algo próximo de onde derrotaram Gazuna, e quando ela puxa o cartão de guilda de Azo, Salona imediatamente desce de sua tenda, dizendo que sem seu cartão será muito difícil provar que é um aventureiro, ou até mesmo tentar entrar em alguma cidade ou vilarejo, e Luluna fala que mesmo querendo entregar o cartão para ele, ela não fazia ideia de onde ele tinha ido, deixando Salona aflita e assim pedindo para que Luluna deixasse o cartão com ela, pois o Azo poderia voltar para buscá-lo. E assim Luluna então entrega o cartão, dando boa noite para Salona e saindo para sua tenda. Após isso, Salona vai até o local onde o Azo foi atingido por Gazuna e encontra marcas do sangue dele. E como o cartão de guilda só mostra o status com uma gota de sangue do dono, ela decide tentar usar aquele sangue para ativar o cartão dele, pois estava curiosa sobre o que ele quis dizer quando falou que pelo menos 88% dele ainda era humano. Quando Salona coloca uma gota de sangue no cartão, ele começa a emitir uma luz ofuscante e uma voz começa a sair do cartão, irritada por ela ter o ativado sem permissão. Salona sentiu uma presença divina no cartão, perguntando do que isso se tratava. E a voz no cartão fala que isso era óbvio, já que ela é a deusa que protege o Azo, e que ela está tão preocupada com ele agora que ela nem consegue dormir. E assim ela manda Salona levar o cartão até ele imediatamente. Isso tudo deixa Salona confusa, então ela pergunta se toda aquela força de Azo vem da deusa. Mas a deusa responde que na verdade aquela força toda vem do próprio Azo, e que após viver em uma montanha terrível durante 2 anos, é normal que seu corpo se acostume com isso e evolua. Salona permanecia confusa, perguntando por que o Azo teve que ficar em uma montanha tão horrível para começo de conversa, e pedindo para que a deusa contasse essa história para ela. E quando a deusa pergunta por qual motivo ela deveria contar isso, Salona responde que queria saber mais sobre o Azo, e que ela não conseguia esquecer a expressão triste no rosto dele quando ele falou de 2 anos atrás. A deusa então responde que isso era muito estranho vindo da pessoa que rejeitou seu tão adorável Azo não muito tempo atrás. E assim Salona responde que não rejeitou ele, e que na verdade ela tem uma tarefa muito importante que não pode deixar de lado. E quando a deusa fala que o passado de Azo era um assunto muito delicado e que ela não deveria falar isso para qualquer uma, Salona se irrita e fala que se a deusa não contar sobre o passado dele, ela irá jogar seu cartão de guilda fora, deixando a deusa frustrada, perguntando se essa era realmente a atitude que um
um elfo orgulhoso deveria ter, deixando Salona envergonhada de si mesma, mas não voltando atrás com sua decisão. Então a deusa começa a murmurar que o Azo deve estar passando por momentos difíceis agora que ela não está por perto, e assim decide contar a história dele para Salona, mas mandando ela prometer que não irá contar isso para ninguém, nem mesmo para o Azo. E quando Salona promete, a deusa fala que irá mostrar tudo o que ela viu sobre os acontecimentos de 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, na capital real Skoa, cidade natal de Oazo, ele é surpreso por uma proposta inusitada de sua amiga Arya, que pede para ele se casar com ela quando os dois tiverem seus 15 anos, deixando ele sem resposta. E assim fazendo Arya ficar brava por ele não responder sua confissão, pensando que estava sendo rejeitada logo por ele. Até que o Azo fala que não era nada disso e que ele estava muito feliz, aceitando se casar com ela e fazendo Arya sorrir de felicidade enquanto via a expressão alegre dele. E em casa, quando o Azo conta as novidades, sua irmã mais nova Kagane não fica nada feliz com a notícia. E ao mesmo tempo que a mãe de Oazo falava que essa era uma linda promessa, sua irmã fala que jamais aceitará isso. Já seu pai fala esperar que Arya não volte atrás com sua palavra daqui uns 2 anos, fazendo Oazo responder que isso jamais acontecerá e que eles são sérios quanto à promessa de se casar. Mas seu pai ainda não se convence e fala que ser amigos tudo bem, mas que como Arya é uma sacerdotisa seria difícil se casar com ela, ainda mais com o recente boato de que ela será escolhida como a próxima santa. Ouvir isso faz até sua mãe falar que se aquilo era verdade, o Azo não será mais adequado para se casar com Arya. Sua irmã, que já era contra desde o princípio, fala para ele ouvir seus pais, senão as coisas podem não acabar bem para ele. E enquanto o Azo ponderava sobre o assunto, seu pai fala que se Arya for escolhida como a santa, ela provavelmente terá que ir em uma jornada com o grupo do herói, e com isso o Azo será a menor prioridade dela. Mas o Azo não se deixa abalar e fala que acreditará na promessa deles, custe o que custar. No entanto, 1 ano após isso, o grupo do herói se preparava para sair em viagem para subjugar o Maul que tinha surgido. E no fim, Arya acabou mesmo sendo escolhida como santa, fazendo assim ela acabar tendo que fazer parte do grupo do herói. E enquanto o grupo do herói saía, o Azo aparece da multidão chamando por Arya e pedindo para ir junto com eles. Até que o herói entra na frente dos dois. E pegando no queixo de Oazo, o herói fala que ele era comum demais, e que para ir junto deles ele precisava ser alguém corajoso e demonstrar sua força. Mas o Azo não recua e manda o herói se calar, dizendo que ele tem uma promessa com Arya. Mas o herói desdenha dele, falando que não se importa com a promessa insignificante dele, mas que ele o testará para ver se ele é digno de participar do grupo deles. E assim o Azo concorda, deixando Arya aflita enquanto ele tentava provar seu valor. Mas logo no painel seguinte, o Azo é derrotado e humilhado pelo herói, que fala que o Azo não valia o tempo dele e que ele era digno de pena. E quando Arya tenta se aproximar para curá-lo, o herói a proíbe, dizendo que seria um desperdício gastar mana usando magia de cura em alguém como ele. E Arya aceita a ordem do herói, recuando e então partindo em sua jornada. Naquele momento, o Azo decidiu que se tornaria muito mais forte antes que Arya retornasse de sua jornada. E então o tempo se passou, e em um dia ensolarado, sua irmã se aproxima dele, falando que desde aquele dia ele vem caçando monstros dia após dia, e que não seria uma surpresa se saísse uma notícia na guilda dizendo que ele derrotou todos os monstros próximos da capital. E quando o Azo nota que ela estava ali, ele pede para que Kagane dê uma olhada se ele subiu de nível. Mas sua irmã responde que não era tão fácil assim ele subir de nível derrotando somente monstros fracos, fazendo o Azo notar que isso era verdade. Até que Kagane pega o cartão de guilda dele e pergunta se o motivo que ele estava se esforçando tanto desse jeito ainda era pela Arya. E quando o Azo responde que isso era óbvio, sua irmã responde que ele é um idiota e fala para ele esquecer logo daquela mulher, pois ele não precisava dela. Não quando ele tinha uma irmã tão linda com ele. Essas palavras deixam o Azo confuso. E então sua irmã ergue a voz falando que ele se esqueceu da promessa que fez com ela no passado, e que era com ela que ele prometeu se casar no futuro. E após o Azo soltar boas risadas, ele fala que se lembrava dessa promessa, relembrando de boas memórias do passado. Mas logo depois ele responde que não tinha como isso acontecer, já que eles são irmãos de sangue. Mas sua irmã não desiste, quebrando a quarta parede, dizendo que naquele mundo estava tudo bem se casar com parentes de sangue a fim de preservar a própria linhagem. O Azo então fala para ela que nunca ouviu falar sobre isso, e enquanto ela pedia para eles se casarem imediatamente, ele responde que acredita em Arya não importando a situação, fazendo assim sua irmã desistir, já que essa era a decisão dele. Mas lembrando que Arya tem estado em viagem com o herói e com outros homens por 1 ano já. E então ela pergunta o que o Azo fará se Arya for esse tipo de mulher e já estiver apaixonada por outro cara quando voltar. O Azo, que ouvia aquilo seriamente, faz uma expressão de decepção, fazendo sua irmã perceber que foi longe demais e se desculpando em seguida. Mas o Azo fala que estava tudo bem, pois até ele já chegou a pensar nessa hipótese. E enquanto eles conversavam, alguém aparece agitado gritando que o herói e seu grupo finalmente retornarão à cidade após ter derrotado o Maul. Ao mesmo tempo que o povo falava que quando eles chegarem será uma grande festa, o Azo imediatamente sai correndo às pressas. Na rua principal da cidade, a carruagem do herói passava com eles acenando para o povo, que comemorava a volta de seu grupo. O Azo e Kagane estavam no meio da multidão sem conseguir se aproximar de Arya. Chegando ao castelo do rei, o grupo do herói é recebido pelo mesmo, que parabeniza eles por terem derrotado o Maul. E ao mesmo tempo que o Azo olhava de longe, o rei fala que estava
estava feliz por ver que todos eles voltaram em segurança, e assim se perguntando qual seria uma recompensa digna para eles. E então se aproximando do herói e perguntando o que ele desejava. E o herói, após isso, responde que só tinha um único desejo, e esse desejo era ter a Santa Arya como sua esposa. Ouvir isso deixa o Azo completamente em choque, e enquanto ele estava ali paralisado, o herói puxa a Arya pela mão e dá um beijo nela, assim mostrando que ela também concordava com a proposta. E ao mesmo tempo que todos estavam felizes por aquele acontecimento, Kagane fala que já imaginava que ela era esse tipo de mulher, e quando ela se vira dizendo para seu irmão que o avisou, o Azo tinha desaparecido, e ao mesmo tempo que ele corria dali desesperado, ele falava para si mesmo incontáveis vezes que estava tudo bem, e que isso é o que normalmente acontece nas histórias. No entanto, ele já não podia mais ficar na capital real, e o motivo disso é porque ali tem muitas lembranças dolorosas com Arya, fazendo assim ele ficar caído no chão e chorando descontroladamente. À noite, quando Kagane chega em casa, sua mãe a recebe perguntando se o Azo não estava com ela, mas Kagane responde ela perguntando se seu irmão não tinha chegado até agora. E quando sua mãe responde que não e comenta que Arya finalmente tinha retornado, Kagane desconversa e vai até o quarto dele. Ao entrar lá, ela encontra uma carta, e na carta o Azo falava que quando chegar o dia em que ele possa se orgulhar de si mesmo, ele com certeza retornará para casa, e que ele ainda não sabe o que precisa fazer, mas que até lá não é para eles tentarem procurar por ele, desejando que eles fiquem bem e que Arya e o herói possam encontrar a felicidade juntos. Após isso, o Azo caminhou sem destino, até acabar na montanha em que vive atualmente. Nas montanhas congeladas após ter ultrapassado a placa de perigo sem se dar conta, o Azo estava congelando e faminto. Ele não conseguia dar mais nenhum passo, pensando que morreria ali mesmo e então caindo no chão gelado e tendo seu corpo coberto pela neve. Aquela montanha era famosa por ser um local cheio de monstros ferozes de rank S. Geralmente até grupos de cavaleiros de elite de grandes países têm muita dificuldade de eliminar um desses monstros. E o Azo teve o azar de acabar entrando por acidente logo nesse lugar assustador. Mas ainda assim ele teve sorte por não ter dado de cara com nenhum monstro rank S em seu caminho, e assim ficando faminto ao ponto de quase perder sua vida. Porém, naquele momento, uma dragoazinha que passava por ali nota a presença de algo estranho, e assim voando até perto daquele corpo coberto na neve, ficando confusa sobre o que era aquilo, e então tentando carregar ele de algum jeito, mas não tendo sucesso, e assim decidindo cobrir ele com seu corpo para esquentá-lo, pois ela parecia ter gostado dele à primeira vista. Quando o Azo fala que precisava comer algo, a dragoazinha abre a bolsa que estava em suas costas e pega algo censurado para dar para ele. Ao comer aquilo, o Azo imediatamente recobra a consciência, mas ele sentia que seu corpo estava sendo despedaçado e que ele iria morrer, até que sua voz interior fala com ele, dizendo para ele não desistir, pois ele não veio até esse lugar para perecer sozinho. E assim a imagem de Arya junto com o herói vem à sua cabeça, fazendo o Azo dizer que não queria morrer. Um tempo depois, ele finalmente recobra sua consciência, surpreso por ainda estar vivo, até que a dragoazinha pula em sua cabeça, o deixando assustado pensando que ela era algum monstro rank S, mas logo falando que isso não era possível e acariciando ela, perguntando se foi ela quem o salvou. E assim a dragoazinha sobe em sua cabeça toda feliz, o que faz o Azo perguntar se por acaso ela gostava dele, pensando que ela deve ter salvo ele por gostar da sensação de ficar em cima da cabeça dele, e assim agradecendo. Enquanto caminhavam, o Azo fala que até agora não encontrou nenhum monstro pelo caminho, mas esperando que pelo menos encontrasse algo para comer, até que ele encontra algumas frutas e uns cogumelos e decide comê-los. O Azo come até mesmo o osso de algum monstro que faleceu por ali. Ele estava achando tudo que comia uma delícia, e enquanto Meru se encostava nele toda feliz, o Azo fala que depois daquilo que ela deu para ele comer, agora tudo parece gostoso quando ele come, e após isso ele fala para eles irem caçar alguns monstros e subir de nível. Quando o Azo puxa seu cartão de guilda, Meru parece ter ficado curiosa, então ele explica para ela que essa era a prova de que ele é um aventureiro, e enquanto ele falava que sua força estava em torno de 1.500 pontos, uma voz sai do cartão deixando ele assustado e perguntando quem era que estava falando, e ignorando sua pergunta, a voz fala que viu tudo o que aconteceu com ele e que agora ele não precisava mais se preocupar, e que com certeza ele irá encontrar várias coisas boas pelo caminho daqui em diante, afinal ela está com ele agora. E então ele novamente pergunta quem era ela, e ela o ignora novamente, dizendo que deu uma bênção para ele e que era para ele dar o seu melhor daqui em diante, e dizendo que esse era um gesto de seu amor, finalmente se apresentando como a Deus e deixando o Azo espantado. E quando o Azo olha seus status, lá falava que ele era um humano com 100% de pureza, já o status de vida dizia que ele é fraco, o de força dizia para ele se esforçar mais, o de inteligência nem valia a pena mencionar, agilidade estava normal, mana inexistente, vitalidade dizia que ele é literalmente um papel, mente dizia para ele tentar não levar dano, e destreza dizia que ele precisava melhorar no futuro. Ver esses status ridículos deixa o Azo irritado, pois normalmente eles eram mostrados com números e não com frases de deboche, mas por outro lado, agora o Azo tinha uma habilidade única chamada Devorador Bizarro, e em sua descrição falava que ele ficará mais forte comendo qualquer coisa que seja de mesmo rank que ele ou superior. E após pensar um pouco, o Azo se dá conta de que é por isso que agora tudo que ele comia parecia ser tão gostoso. Essa habilidade era tão
conveniente que agora ele nunca mais passaria fome e ainda ficaria mais forte. E após comer tudo que via em sua frente, o Azo olha novamente seus status, deixando ele incrédulo. Agora sua habilidade única tinha evoluído de Devorador Bizarro para Devorador Extremo. Ele tinha a bênção chamada Surpresa da Deusa também. Seu HP agora podia aguentar qualquer coisa. Ele ganhou negação de quase todos os status negativos, mas em troca disso, a pureza de sua humanidade diminuiu de 100% para 88%. E enquanto ele sorria sem jeito falando que isso era muito apelão, a deusa o chama perguntando quão mais forte ele ainda planejava ficar. E quando o Azo responde que nem ele sabia o que estava fazendo, a deusa fala que se ele continuar usando a habilidade de Devorador, ele acabará ficando até mais forte do que uma deusa como ela. Essas palavras deixam ele espantado, e quando a deusa pergunta se ele realmente não sabia de nada, ele responde que isso simplesmente aconteceu e que até agora ele nem lutou com nenhum monstro. E assim a deusa responde que isso é porque os monstros agora devem estar apavorados com a presença dele, e por isso nem chegam perto, já que a aura que o Azo está emanando no momento é muito intensa. Até que algo se aproxima falando finalmente ter encontrado Mero. E quando o Azo olha pra cima, um dragão imenso estava ali encarando eles e perguntando pra Mero com uma voz ameaçadora quem era aquele homem. Quando o Azo entra em choque ao ver aquele ser gigante, o dragão pergunta o que um humano raquítico como ele estava fazendo naquela montanha. E logo após isso, mandando ele desaparecer dali se não quisesse enfrentar Ragnir, o Rei Dragão, pessoalmente. E enquanto o Azo pensava que mesmo nunca tendo ouvido falar de Ragnir e ele parecia ser bem forte, o dragão pega Mero pedindo para ela se comportar como uma boa garota. Mas o Azo manda ele largar ela, pois foi Mero quem salvou sua vida. E assim ele pega na cauda do dragão e o arremessa para longe, deixando o próprio dragão incrédulo com a força daquele humano. Após isso, o Azo pergunta se Mero estava bem. E quando o dragão pergunta como o Mero humano tinha conseguido arremessar ele longe, o Azo finalmente se dá conta do que tinha acabado de fazer. E assim fica espantado com a própria força. E em seguida pedindo desculpas para o dragão e deixando ele totalmente confuso. No castelo do Rei Dragão, ele revela que Mero é sua única filha. E ele a deixou partir sozinha para se aventurar, pois ela parecia demonstrar muito interesse no mundo lá fora. E assim a esposa de Ragnir o interrompe dizendo que ele seguiu Mero desde que ela deixou o castelo sem ela perceber. E o Azo responde que nunca pensou que dragões pudessem ser tão parecidos com seres humanos. E quando o Azo pergunta se aquele castelo era de Ragnir, ele responde que sim. E que como o Azo não parecia ter para onde ir, ele podia ficar à vontade em seu castelo. E a esposa de Ragnir fala que era incrível como homens são capazes de ficar amigos logo após trocarem alguns golpes. E assim ela fala que o Azo era bem-vindo para ficar no castelo quanto tempo ele quisesse, fazendo ele se desculpar pelo incômodo, ao mesmo tempo que Mero ficava feliz por ele poder ficar com eles. Ragnir então comenta que o Azo era tão incrível que suas chamas nem queimaram ele, e seu corpo parecia uma rocha quando ele tentou cravar suas garras nele, fazendo a esposa de Ragnir perguntar se ele realmente era um humano, e deixando o Azo sem jeito, enquanto respondia que pelo menos 88% dele ainda era humano. Ragnir então pergunta para o Azo se por acaso ele era o herói e se ele não deveria estar em alguma aventura com seus companheiros. E o Azo, que tremia diante daquela pergunta, fala que ele não tinha nenhum objetivo assim, deixando Ragnir confuso, pois com todo esse poder o Azo poderia ir atrás do Mao e derrotá-lo facilmente. Mas o Azo responde que essa era uma longa história, fazendo Ragnir perguntar qual era o desejo dele, pois com todo esse poder até mesmo conquistar o mundo poderia ser possível. E o Azo, que ouvia atentamente as palavras de Ragnir, faz uma expressão solitária, e então aquelas lembranças desagradáveis vêm novamente à sua cabeça, deixando ele aflito. E assim ele fala que tudo que ele desejava agora era ter um amigo, pois se ele tivesse alguém que o apoiasse do fundo do coração, ele poderia voltar para sua cidade natal, que agora está cheia de memórias dolorosas para ele, e que agora ele estava muito assustado e envergonhado para isso, e até mesmo o pensamento de voltar lá fazia ele tremer. Mas se ele tivesse um amigo em quem possa confiar, talvez até mesmo se ele encontrasse Ari e o herói juntos, ele não ficaria tão frustrado ou triste quanto ele está agora. E enquanto ele forçava um sorriso, Mero acariciava o rosto dele com sua cabeça. E ao mesmo tempo que a esposa de Ragnir fica curiosa ao ouvir o nome Arya, Ragnir fala que o Azo deve ter passado por maus bocados. E então ele dá a ideia de o Azo tentar formar um harém para si mesmo, pois esse é o grande sonho de todo homem, ser rodeado por várias garotas durante sua jornada. Mas sua esposa repreende ele, o mandando parar de fazer piadas. E então Ragnir muda sua abordagem, falando que se o Azo salvasse as pessoas com seu poder, ele tem certeza de que pelo menos uma ou duas mulheres irão se apaixonar por ele. E enquanto Mero falava algo, sua mãe nota que pelo jeito ela já estava apaixonada por ele. Mas Ragnir fala para eles pararem com as brincadeiras e que na verdade Mero ama somente o papai. E o Azo fala sorrindo que nem era um cara bonito nem nada. Mas a esposa de Ragnir fala que na verdade ele é muito fofo, deixando Ragnir com ciúmes. Mas logo se recompondo e falando que se o Azo está prestes a deixar a montanha e partir em uma jornada, ele deixará Mero aos seus cuidados, falando que era para ele usar seu poder para proteger sua única e preciosa filha, e que se ele encontrasse alguma pessoa no caminho precisando de ajuda, era para ele estender a mão, e assim com certeza amigos que o amarão profundamente virão até ele. Após isso voltamos ao presente, com a deusa tendo contado toda a história do que aconteceu com o Azo nesses últimos 2 anos, e isso faz Salona perceber que fez algo terrível com ele. Ela nem conseguia imaginar o quão doloroso deve ter sido ter sua amiga de infância roubada
dele bem em sua frente. E mesmo assim ela ainda disse coisas cruéis para ele, o rejeitando e pisando em seus sentimentos honestos. E o pior de tudo é que foi na frente de várias pessoas. E então Salona fala que, para ser honesta, ela queria muito ter ido junto com ele, mas ela tem a promessa feita aos seus pais de que protegeria essa floresta. E enquanto ela falava com a Deus, alguém fala que se era só por isso ela não precisava se preocupar. E quando Salona se vira, Yuyuna e Luluna estavam ali, pois tinham ouvido toda a conversa. E quando Salona pergunta o que ela queria dizer com não se preocupar, Luluna responde que Salona deveria começar a ser mais honesta com seus sentimentos. E então Yuyuna fala que, além disso, o povo deles não é tão fraco para precisar da proteção dela o tempo todo. Salona até tenta argumentar, mas Yuyuna fala que até Siena disse que se ela foi salva por Oazo, agora ela não tinha outra escolha senão entrar no harém dele, deixando Salona envergonhada. Até que Luluna se aproxima dela falando que era para ela cuidar daquele cartão, e que era escolha dela entrar ou não para o harém de Oazo, mas que ela não estaria perdendo nada indo até ele para entregar seu cartão, pois era algo muito importante para ele. Ouvir isso deu para Salona a dose de coragem que ela precisava, decidindo então que irá atrás de Oazo e assim correndo para arrumar suas coisas e partir o mais rápido possível, e então deixando todo o resto aos cuidados deles. E enquanto viam ela correndo, Yuyuna e Luluna falam que Salona sempre foi assim, e que agora ela deve estar cheia de sentimentos por Oazo. E ao mesmo tempo em que corria sorrindo, Salona ainda não entendia o que eram esses sentimentos que fluíam por seu corpo, mas tudo que ela queria era saber mais sobre Oazo. E então ela tem certeza de que, após conhecer ele melhor, ela finalmente descobrirá o que é esse sentimento. Ela também pedia desculpa para seus pais por quebrar a promessa que fez para eles, mas ela tinha certeza que, se eles ainda estivessem vivos, eles também apoiariam ela como Yuyuna e Luluna fizeram. E então, após ter seu primeiro desejo egoísta e finalmente pensando em si mesma, Salona decide ir de encontro com Oazo, com seu coração transbordando de sentimentos até então desconhecidos por ela.